5 dos maiores traficantes de pessoas do mundo. Detalhe, hein? Eles transformaram o Brasil numa porta de entrada para imigrantes de todos os continentes que desejavam a mesma coisa: chegar ilegalmente aos Estados Unidos. Atenção, porque o nosso núcleo de jornalismo investigativo vai te mostrar que nessa viagem, o menor dos perigos para ser preso. É tão absurdo que parece roteiro de filme de ação. Atravessar a pé a selva mais inóspita do continente americano, cheia de serpentes e de bichos peçonhentos. Sobreviver com alimentação e abrigo precários. Enfrentar pelo caminho bandidos perigosos, sequestros e também policiais corruptos. Esses foram alguns dos desafios enfrentados por migrantes ilegais da Ásia e da África nos últimos anos. Eles investiram todas as economias num mesmo sonho: tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. E usaram o Brasil como porta de entrada para o continente. Acabaram caindo nas mãos de traficantes de pessoas. Eles eram comercializados não como pessoas, mas como verdadeiras coisas, né? Havia uma coisificação desses imigrantes. A Polícia Federal chegou a 2 quadrilhas organizadas em solo brasileiro graças a uma investigação iniciada nos Estados Unidos em 2015, chamada Operação Bossa Nova. Os agentes de imigração americanos perceberam histórias parecidas entre os quase 200 estrangeiros detidos na fronteira com o México, tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Eles tinham partido de São Paulo em viagens organizadas por traficantes. O nome que mais se repetia era o de Abdi Rahman, apelido para Abdi Fattah Hussein Ahmed, de 43 anos. Natural da África do Sul, ele foi preso na região central da capital paulista, apontado como chefe de uma célula criminosa que incluía mais de 20 pessoas, a maioria estrangeiros. Aqui se estabeleceram como refugiados e passaram a coordenar toda a atividade criminosa de São Paulo. Os traficantes providenciavam passagens aéreas, passaportes e vistos falsos para que os migrantes viajassem do país de origem até o Brasil. Aqui entravam com um pedido de refúgio para o cliente, apenas para que ele ganhasse tempo e conseguisse transitar pelo território brasileiro. Nesse meio tempo, eles sequer aguardavam o julgamento dos pedidos e já saíam. Então, eles utilizavam-se do pedido de refúgio único e tão somente para que essas pessoas pudessem ingressar em território nacional. Por trás de dezenas de passaportes estrangeiros que acabam de receber o carimbo de entrada no Brasil, o mesmo desejo, o de abandonar de vez aquele passado de miséria no país de origem, sabe? Aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, o viajante que aceitava participar do esquema recebia ajuda com a língua, uma carona pro hotel e os detalhes de um longo e ousado plano de viagem até os Estados Unidos. O que eles não sabiam é que em algum ponto dessa jornada, a tão sonhada nova chance se tornaria mais um dramático caso de tráfico de pessoas. É um tipo de tráfico moderno. Hoje, os migrantes são iludidos com falsas promessas, mas quando chegam ao destino, a surpresa. Chegando em São Paulo, o documento dessas pessoas era retido. Essas pessoas ficavam em situação de cárcere privado, enquanto os contrabandistas de pessoas não verificassem o pagamento para que então essas pessoas pudessem seguir viagem. A equipe do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV teve acesso a todo o material de investigação reunido ao longo de 2 anos pela Polícia Federal na Operação Big Five, uma referência aos 5 maiores predadores do mundo animal na África. De São Paulo, os migrantes viajavam de ônibus até Rio Branco, no Acre. De lá, eram levados de carro por outro traficante até o Peru.
Essa jornada durava até 4 meses. No Peru, continuavam por via terrestre, atravessando o Equador, Colômbia, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala e México, até a fronteira com os Estados Unidos, onde muitos ilegais, já exaustos, sem dinheiro e às vezes doentes, se entregavam às autoridades. Foi exatamente o que aconteceu com Abdi Rizak, de 36 anos, hoje preso nos Estados Unidos. Nascido na Somália, um dos países mais pobres do mundo, ele entregou tudo o que tinha na mão dos traficantes. Cerca de $10 mil, o equivalente a 53 mil reais. Uma decisão que quase custou a vida dele. Foi terrível. Tivemos que cruzar um trecho de mar entre a Colômbia e o Panamá, uma viagem de 2 horas de barco. Estávamos em 20 pessoas quando fomos abordados por um bote com homens armados. Eles levaram tudo que a gente tinha, dinheiro, celular. Ficamos assustados, mas o traficante que estava com a gente disse que não poderíamos voltar. Abdi Rizak conta que depois o grupo teve de cruzar a selva panamenha, a pé, sem ninguém para orientar, e que todos estavam dormindo ao relento. Vi vários corpos de pessoas que não conseguiram fazer a travessia. Nós, por sorte, fomos encontrados por soldados panamenhos que nos levaram de barco até um acampamento. E de lá seguimos viagem. Outro somali, Bashir Ibrahim, conta que o grupo dele também foi assaltado no mesmo trajeto. Entre os viajantes que saíram do Brasil e acabaram detidos nos Estados Unidos, um deles, o somali Jama Yusuf, de 37 anos, conseguiu permissão para permanecer no país. Todos os outros estão presos e aguardam extradição. O Domingo Espetacular teve acesso a mais de 4 horas de depoimentos de vítimas do esquema e também de investigados, interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça. Ao longo dos depoimentos, uma mesma voz surge fazendo perguntas. É a voz do delegado da Polícia Federal, Milton Fornazari, que nos recebe aqui na sede da PF. Essa viagem ao inferno de alguns desses viajantes, doutor, impressionava por causa do poder de mando de estrangeiros de dentro do Brasil? Exatamente. O que nos surpreendeu foi justamente o fato dessas organizações criminosas, que originalmente estavam sediadas no país de origem desses imigrantes, terem se estabelecido em São Paulo para daqui então coordenar toda a atividade criminosa envolvendo a migração ilegal para os Estados Unidos. Esses documentos revelam que os traficantes em São Paulo usavam um aplicativo de mensagem por celular para contatar comparsas em vários outros países. Nessa outra prova, anexada ao inquérito, o líder do grupo, Abdi Rahman, envia para um traficante na Colômbia a foto do pessoal que ele deve receber e também acompanhar nos dias seguintes. Também era pelo aplicativo de celular que os traficantes trocavam comprovantes de depósito bancário para financiar transporte, hospedagem e alimentação no trecho da viagem. Para provar a execução do serviço, os comparsas enviavam fotos dos viajantes, das refeições e até das chaves dos quartos de hotel. Quando encerravam a travessia naquele país, os contrabandistas mandavam a geolocalização do grupo e informavam São Paulo. O problema é que quando algo saía errado, os migrantes eram abandonados à própria sorte, como conta o somali Abdi Farah, também preso nos Estados Unidos. Nós fomos assaltados na Colômbia e no Panamá. Apanhamos. E o contrabandista simplesmente sumiu. A Polícia Federal também encontrou indícios de que a quadrilha aliciava funcionários de embaixadas brasileiras na África para emissão de vistos falsos. Essa aqui é a Rua dos Guaianazes, centro de São Paulo. Apesar de estarmos num pedaço do Brasil, o que menos se ouve ao meu redor é a língua portuguesa.
As músicas, as conversas nas rodas de pessoas, quase sempre dialetos africanos. Isso porque esse se tornou um espaço de entrada para esses viajantes ilegais que, com o refúgio brasileiro, passaram a iniciar a sua jornada em busca de um lugar seguro nos Estados Unidos. Esse é um esquema criminoso que movimentou em apenas 2 anos cerca de 10 milhões de reais. Mas logo se nota que boa parte desse dinheiro passou bem longe de lugares e realidades como essa. Um desdobramento da investigação iniciada nos Estados Unidos deu origem a outra operação da Polícia Federal no ano passado, batizada de Estação Brás. A operação teria desmontado uma célula criminosa especializada em traficar migrantes asiáticos. Um esquema que teria movimentado 40 milhões de reais nos últimos anos. Tinha até lista de clientes e fluxo de caixa. 8 pessoas foram presas, entre elas Saifullah Al-Mamun, considerado pelo governo americano o maior traficante de pessoas do mundo. Ele era dono de uma agência de viagens que, segundo investigadores, servia de fachada para ocultar o contrabando de migrantes para os Estados Unidos. Natural de Bangladesh, Al-Mamun vive no Brasil há quase 10 anos. Ele nega tudo. Diz que somente ajudava refugiados como agente de viagens e por razões humanitárias. Eu tenho direito do nosso mesquita. Por isso que a pessoa chega na mesquita, pede ajuda. Eu tenho escritório, loja, ele senta, conversa, às vezes pede ajuda, eu ajudo, doutor. Os Estados Unidos já solicitaram formalmente a extradição de Al-Mamun. Se condenado em solo americano, pode pegar prisão perpétua. Nós aqui da Defesa estamos convencidos de que vamos conseguir, mesmo que isso demore algum tempo, comprovar que ele não é a pessoa que foi dito no início da operação e que vem sido tratada pelos órgãos de segurança como o maior traficante do mundo. Calcula-se que até 1.400 migrantes tenham sido vítimas das duas quadrilhas. A maioria nem chegou ao destino. Ontem mesmo, depois de um alerta do Serviço de Imigração americano, 3 pessoas foram presas no Acre, na fronteira brasileira com o Peru, suspeitas de falsificar passaportes para facilitar a ida de ilegais para os Estados Unidos. São pessoas oportunistas que vivem o sonho de outras pessoas